Olá! Neste vídeo nós vamos discutir as 4 fases do desenvolvimento psicossexual segundo Freud. O Freud ele vai colocar o desenvolvimento psicossexual do nascimento até o período de reprodução, ou seja, o famoso encontro do pênis com a vagina. Sendo que a primeira dessas fases o Freud denominou de fase oral, onde o prazer estaria ligado à boca, a uma experiência de satisfação que vai para além do simplesmente matar a fome. Então, a boca seria aí o primeiro estágio deste desenvolvimento psicossexual. O segundo estágio, o Freud colocou como sendo a fase anal, onde o prazer da criança estaria ligado à defecação. Então, segundo ele, por exemplo, a criança ela poderia segurar as fezes para que quando as fezes saíssem, elas saíssem em grande quantidade e dessem para a criança uma grande experiência de satisfação. O terceiro estágio, que é o estágio, diria, mais complexo deles, é o que o Freud chamou de fase fálica. Por que fase fálica? A fase fálica, ela inicia, na verdade, quando a criança descobre a diferença anatômica entre os sexos. O Freud ele vai dizer que a criança não tem uma noção da vagina, ela tem uma noção que alguém tem pênis e que alguém não tem pênis. As meninas acabam achando que o pênis vai crescer e os meninos acabam achando que as meninas perderam o pênis dela. É o famoso complexo de castração, né? No complexo de castração, você tem essa articulação em torno do medo da perda do pênis. Mas chega uma hora que a menina realiza que ela nunca vai ter um pênis, e os meninos, quando descobrem que as meninas não terão mais pênis, ou seja, elas não têm pênis, eles desenvolvem duas coisas. Primeiro, um desprezo pelas meninas e segundo, o medo de perder o seu pênis. No caso das meninas, elas desenvolvem uma inveja do pênis, elas gostariam de ter um pênis. É a famosa inveja do pênis em Freud. Então, nós temos no início da fase fálica também o início do complexo de castração. Quando a gente fala em complexo de Édipo, nesta fase 1905 é uma coisa bem mais simples do que se possa imaginar. O Freud ele vai descrever que a criança ela acaba desenvolvendo uma afeição muito grande pelos seus genitores, principalmente pelo genitor do sexo oposto. Nesta fase também, o Freud ele vai centrar os seus estudos no menino, é onde os meninos começam a ter ereções, né? Por volta aí dos seus 4, 5 anos de idade. E por que está ligado também a questão do desenvolvimento psicossexual? Porque este prazer, ele de alguma forma começa a ser ligado a uma outra pessoa, a um outro ser. E no caso deste núcleo familiar, este prazer ele é direcionado para a mãe e no caso da menina para o pai. Se você observar o que eu estou dizendo, é óbvio que o menino não vai tentar ter uma relação com a mãe ou ele vai tentar ter uma relação, a menina, com o pai. Isso se dá em fantasia. Em fantasia existe um desejo ligado a essa sexualidade que está brotando e ligado a essa mãe. A característica principal de um complexo é, de um lado, o pênis do menino ou a vagina da menina não está em condições aptas ainda de ter uma relação sexual. Então existe um impedimento dessa própria realização sexual. De outro, esta própria criança não tem noção do que é uma relação sexual. Então é um desejo por este pai e por esta mãe de exclusividade, de estar próximo, etc, etc, mas não necessariamente de coito, vamos colocar assim, porque não existe essa noção ainda do coito. Então é uma coisa é uma fantasia extremamente difusa, onde a criança sabe que aquele seu prazer está ligado ao sexo oposto, mas não sabe como que isso se dá,
e começa aí a brotar ciúmes, etc, etc. Mas nesta fase que o Freud propõe o complexo de Édipo, ele nem chama isso ainda de complexo de Édipo. No texto não está escrito complexo de Édipo, mas está escrito desta grande afeição dos filhos pelos seus pais. E para que o Freud usa isto? É extremamente importante a gente entender para que ele está usando isso. Ele está usando para descrever um fenômeno que acontece na histeria, que é onde as mulheres têm uma dificuldade enorme de se desligar dos seus pais, né? Do pai mesmo. E o Freud ele vai dizer que quando esta passagem ela não é bem realizada, ou seja, esses desejos não são devidamente recalcados, a filha, no caso, a histérica, continua ligado ao pai. É o que ele chamou de infantilismo sexual. É onde existe o desejo, ele está ligado a um tipo de relação que remonta àquilo que se tinha na primeira infância e não à sexualidade genital, ao coito em si. Então é para isso que o Freud ele vai usar nesta época o complexo de Édipo, para dar conta desse infantilismo na histeria. Então, o complexo de Édipo ele vai ganhando nuances ao longo da obra freudiana, a gente vai retomar esse ponto e acrescentar novos ingredientes a ele. Mas é importante que se coloque que no contexto de 1905, o Freud está tentando explicar o infantilismo na histeria, ou seja, uma relação onde o coito ele está ausente no adulto. Né? Que para o Freud, então, o que explica o coito estar ausente numa relação adulta? É porque ela acaba sendo uma imitação da relação que esse sujeito teve com os seus pais. É daí que nasce a explicação do complexo de Édipo, é para isso que ele foi criado. E no complexo de castração, para se entender a questão da inveja do pênis e, no caso dos meninos, nos casos dos adultos homens, o medo de perder imaginativamente o seu pênis. A quarta fase do desenvolvimento psicossexual é a genital, ou seja, é na adolescência onde o corpo está pronto para o coito, ele está pronto para a reprodução. E observe que todas as outras fases já precisam estar recalcadas para que isso aconteça, porque senão corre-se o risco de ficar na fase oral, ficar na fase anal e ficar na fase fálica, ou seja, tentar reproduzir um tipo de relação onde o coito está ausente, e aí a sexualidade, segundo Freud, não atinge o seu objetivo, que é a reprodução. Então, por isso que todas essas outras fases precisam estar devidamente recalcadas. Só que o excesso de recalque pode levar ao sintoma. Então, basicamente, esse é o esquema do Freud em relação às fases psicossexuais. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado!